Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, nessa manhã, o texto que eu quero trazer no seu coração se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Jesus estava com os seus discípulos, ensinando, evangelizando, fazendo a obra. E diz que por um momento Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, vamos sair um pouco desse ambiente, vamos entrar dentro de um barco, vamos atravessar e vamos para outra direção. Diz que eles entraram dentro do barco. Jesus era ser humano como nós, ele era Deus, mas também ser humano. Eu acredito que Jesus estava cansado por grande período, ensinando, aconselhando, falando as coisas do reino de Deus. Diz que Jesus, ele dentro daquele barco, ele desce até a polpa e dorme. Ele deita e dorme. E diz que enquanto eles estão navegando, querido, dentro daquele barco, diz que uma grande tempestade. Diz que o vento assolava. Diz que os discípulos, eles começaram a ficar com medo. Eles ficaram desesperados, ao ponto de chegarem e chamar Jesus. E quando Jesus desperta, quando Jesus olha para como eles estavam, Jesus faz uma pergunta: como pode? Por quê? Até agora, vocês ainda não têm fé. Diante de tudo que você já viveu, diante de tudo que você já passou, como pode vocês ainda não acreditarem? E diz que Jesus manda acalmar a tempestade, dá uma ordem e a tempestade se acalma. Querido, o que eu quero trazer nessa manhã ao seu coração é algo muito sério. Quando nós decidimos caminhar com Cristo, quando nós dissemos sim para o Senhor, Ele entra dentro do nosso barco. O nosso barco é a nossa vida, é o nosso eu. Jesus está conosco agora todos os dias. Mas não é porque Jesus está conosco que a gente não vai passar por lutas. Nós não iremos passar por dificuldades. Não, pelo contrário. As lutas existem, as dificuldades existem. E na trajetória da nossa vida vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir tormenta, vai vir muitas coisas. Mas o que nós não podemos esquecer, querido, que aquilo que nós estamos andando com Jesus, Ele está nos ensinando. E aquilo que Jesus nos ensina, precisamos colocar em prática. Então, diante das lutas, diante das dificuldades, lembre-se, não se esqueça, Jesus está dentro do teu barco. Ele está ali junto com você. E você pode enfrentar, você pode passar, você pode sobreviver, você pode desbravar. O que você não pode é se desesperar, o que você não pode é desistir, querido. Por quê? Porque se as tempestades estão vindo, a Bíblia diz que não há luta maior do que a gente não possa suportar. Ele nos conhece e Ele sabe que na prova da vida, Ele sabe o que você aguenta e o que você não aguenta. O que não pode é você ter a sua mente ou a sua alma mentirosa que te engana, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode. Não, vai ter momentos que você vai olhar e parece que você está sozinho, parece que é o fim, parece que não vai ter mais jeito. Mas não, querido, é o momento em que você precisa exercitar a sua fé. É o momento em que você precisa perseverar. É o momento que você vai ter que pôr em prática aquilo que você discursou. Porque eu vejo, querido, muitas pessoas que pregam a palavra, que são testemunha, que são referência. Mas cuidado para que o seu testemunho não se torne um testemunho mentiroso. Porque se eu paro, se eu desisto, tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu anunciei, tudo aquilo que eu falei que é verdade, se torna mentira. Porque se era tão bom, por que você parou? Se era tão bom, por que você desistiu? Se era tão bom, por que você não perseverou? Porque todo mundo que para no meio da tempestade, no meio das lutas. E essa tempestade não é para a morte, é para a vida. Jesus olhou para eles: como pode ainda vocês não terem fé? Como pode eu e você, querido, ainda em alguns momentos da nossa vida, nós duvidarmos diante de tudo aquilo que o Senhor já fez? Diante de tantos milagres que nós já vivenciamos. E por quê? Porque nós estamos feridos, nós estamos machucados, nós estamos com um sentimento de alma decepcionado. Então a palavra para essa manhã, querido, como Jesus falou para os discípulos, e eu falo para você que me ouve: ainda não tem fé, ainda não tem perseverança. Como pode ainda pensar em parar, pensar em desistir, sendo que foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu, é o Senhor que está te capacitando todos os dias. Você precisa avançar. Não é para a morte, é para a vida. Mas você vai ter que pôr em prática aquilo que você diz da boca para fora, que crê, que acredita, que confia.
Então, essa manhã, querido, eu vou dizer para você, você pode vencer essa tempestade no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, um dia de vitória.